Olá, turma! Hoje nós vamos terminar a aula de alterações morfológicas e funcionais dos leucócitos, só que hoje iremos falar dos leucócitos agranulócitos. Para quem não lembra, A é ausência, ou seja, são os leucócitos que não apresentam grânulos no seu citoplasma, ou, para quem preferir classificar esses tipos de leucócitos segundo a morfologia do núcleo, são os mononucleares. Mas quem são os leucócitos agranulócitos? São os linfócitos e os monócitos. Vamos começar falando dos linfócitos. Depois dos neutrófilos, a maior quantidade de células que vocês enxergam no esfregaço de sangue periférico são os linfócitos. Nós encontramos numa porcentagem de 20 a 35% de uma pessoa normal, não com nenhum tipo de infecção. Seu tamanho varia de 10 a 12 micrômetros e eles são classificados segundo a sua morfologia em grande, não esqueçam do médio e o pequeno, como a gente viu lá na linfopoese. E também podem ser classificados segundo a sua função, que a gente também viu já na linfopoese. Então, se ele se transformar num linfócito B, ele vai ter uma resposta humoral, porque ele consegue produzir os anticorpos. Se ele se transformar em um linfócito T, ele irá ter uma resposta celular. Normalmente, os linfócitos estão aumentados quando a pessoa está infectada por um vírus ou em processos crônicos. Então, só para relembrar a morfologia de um linfócito, normalmente eles são redondos, né, independente do tamanho, se é pequeno, grande ou médio, né, possui o núcleo com cromatina condensada, ocupa quase toda a célula, né, sendo 90% da célula ocupada só por núcleo, e quando existe algum citoplasma, ele é bem escasso, bem pouco, né? Bom, quando a pessoa está infectada por um vírus ou passa por algum processo crônico de doença, esses linfócitos eles adquirem outros tipos de morfologia. São esses linfócitos que a gente chama de linfócitos atípicos. Então, aqui tem um exemplo, né, de um linfócito atípico, que ele está parecendo até um monócito, né, de tanto puxadinho que ele está, o núcleo não está redondo. Olha esse daqui, tem umas orelhinhas. Logo vocês vão aprender também as alterações dos linfócitos quando existe uma leucemia linfocítica, que a gente tem até vacúolos dentro do citoplasma, mas isso a gente vai aprender mais para frente. Aqui eu coloquei algumas doenças que podem trazer essas alterações nos linfócitos. Então, nós temos a mononucleose, citomegavirose, HIV, herpes simples, a rubéola, toxoplasmose, adenovirose, hepatite A e hepatite B. Segundo a função dos linfócitos, como eu já falei, vai depender de que tipo de linfócitos eles vão se transformar. Se for linfócito B, nós vamos encontrar no sangue periférico 15% deles. E a função deles vai ser de defesa humoral. Se for linfócito T, nós vamos encontrar em maior quantidade no sangue periférico, 75%. E será de defesa celular. Bom, os linfócitos B, como a gente falou, eles são produzidos dentro da medula óssea e lá dentro da medula óssea eles também sofrem a maturação. E aí eles exercem a função de produzir os anticorpos, também conhecido como imunoglobulinas. Eles produzem anticorpos quando eles se transformam em plasmócitos. Então, ó, nós temos um linfócito B, que foi ativado, se transformou em plasmócito, que é uma célula um pouco maior, e esta célula agora começa a produzir as imunoglobulinas ou anticorpos, que vai nos dar a defesa humoral. Se o linfócito se transformar em linfócito T, eles também foram produzidos na medula óssea pelaquela extinção hematopoética, porém, eles têm que sair da medula óssea e migrar até o timo para receber os fatores de crescimento. Então, no caso aqui, eles vão receber hormônios tímicos que vão fazer com que este linfócito se transforme em linfócito T. Aí sim, eles vão atuar na defesa celular.
Este linfócito tem a capacidade de distinguir o próprio de não próprio, por isso que ele é muito importante ter o controle deste linfócito nas pessoas que são transplantadas, porque ao receber um órgão no transplante, estes linfócitos não reconhecem o órgão transplantado como próprio e tentam matar. Então, as pessoas transplantadas tomam imunossupressores para diminuir o sistema imunológico. Mas quais são os tipos de linfócitos T? Para quem lembra da imunologia, nós temos aqui 3 tipos de linfócitos T. Nós temos o T CD4, também chamado de T auxiliar ou T helper. Esses linfócitos, eles conseguem produzir substâncias que conseguem ativar outras células. Então, no caso aqui, eles podem produzir citocinas, interleucinas, que vão ativar não só as células que têm a resposta humoral, mas também células que têm a resposta celular. Então, eles ativam os linfócitos B, esses aí vão produzir os anticorpos. Eles também ativam os linfócitos T, só que CD8, que são células que matam tudo que encontra pela frente, e ativam os macrófagos, que são os nossos apresentadores de antígenos. Bom, os linfócitos TCD8, também chamado de T citotóxico, e, como eu falei, eles gostam de matar tudo que eles encontram pela frente que não sejam deles. Então, eles destroem tecidos tumorais, células infectadas com vírus, com fungos, com bactéria, tecidos transplantados após ativação, tecidos transplantados. Mas eles só fazem tudo isso se eles forem estimulados por substâncias que a célula CD4 produz. Então, se eles não são estimulados por estas substâncias do CD4, eles não fazem esse papel que ele tem que fazer. Bom, as natural killer, como o próprio nome está falando, elas são as matadoras. Então, elas fazem o mesmo papel da célula T CD8. Elas matam tudo que encontra pela frente que ela não reconhece como próprio, porém ela nem precisa de ativação. Ela encontrou, ela já mata. Bom, para finalizar a aula, só faltou falar dos monócitos, né? E vocês lembram dos monócitos? São aquelas células que têm uma forma irregular, cromatina pode ser frouxa ou mesmo condensada, depende do estágio que a gente vai pegar esse monócito da monopoese. Tem bastante citoplasma, mas o citoplasma é bem irregular, né? Pode apresentar vacúolo se ele estiver ativo. É uma célula muito grande, tem de 15 a 18 micrômetros e fica poucas horas no nosso sangue periférico, porque lembra, esses monócitos gostam de ir para tecidos, e ali, quando eles entram em algum tecido, nós chamamos monócitos de macrófagos. Estas células estão aumentadas em processos inflamatórios e curas dos processos agudos. A função dos monócitos seria a fagocitose, não só dos monócitos, mas também dos macrófagos, né, quando eles estão no tecido. Então, eles vão fagocitar aquela substância estranha, vão fazer a degradação daquela substância estranha e vão apresentar o antígeno para alguma célula. Então, só para a gente lembrar, nós temos aquela célula T, CD4, que consegue produzir alguma substância, no caso aqui uma interleucina, que ativa o macrófago. O macrófago ativado, então, começa a fazer a fagocitose e a apresentar o antígeno, tanto para a célula B, para produzir anticorpo, ou para a célula T, para ter uma resposta celular. Portanto, esta célula consegue fazer a integração da imunidade humoral e celular ao mesmo tempo. Só para finalizar a aula, vamos ver como que se comportam os leucócitos nos processos agudos, crônicos ou de cura. Nos processos agudos, como o próprio nome está falando, a instalação da doença foi muito rápida. A medula óssea ainda não estava preparada para produzir as células de defesa. Então, como ela não tem este tempo para maturar as células, ela vai ter que mandar células jovens, porque se eu não tenho soldado maduro, eu mando jovens. Bom, neste período ocorre um aumento de leucócitos, mas quais são os leucócitos que estão aumentando neste período? Como é a fase inicial da doença, quem aumenta são os neutrófilos. Então, os neutrófilos estão aumentados, porque não sei se vocês lembram, mas os neutrófilos é a primeira célula de defesa que a gente tem. Então,
eles vão estar aumentados, mas como a medula não estava preparada para produzir muito neutrófilo, ela vai mandar os neutrófilos mais jovens, mais em forma de blasto. Então, por isso a gente vai ter o desvio à esquerda. Para quem não lembra, desvio à esquerda é quando a gente começa a mandar as células cada vez mais jovens para circulação periférica. Bom, neste momento, a medula óssea ela está preocupada em mandar os neutrófilos, porque ela sabe que são eles que são os soldados de primeira linha. Então, ela não está preocupada em produzir os outros tipos de célula. Ela produz, mas em quantidades bem pequenas. Então, nós temos a ausência dos eosinófilos, uma diminuição dos linfócitos e uma diminuição dos monócitos. No momento, ela está concentrada à produção de neutrófilos. Quanto maior o desvio, mais intenso é o quadro infeccioso. Bom, depois de ter passado aquela fase aguda, nós vamos ter uma fase de recuperação. Nesta fase de recuperação, então, nós temos a diminuição do desvio à esquerda. Aí sim, a medula já está mais preparada, já está entendendo o que está acontecendo, e aí começa a ter o aumento das outras células. Então, nós temos a monocitose, que é o aumento dos monócitos, que aí eles vão apresentar o antígeno para ser feita uma outra resposta, o aumento dos linfócitos, uma discreta eosinofilia, um aumento dos eosinófilos. Nos processos crônicos, né, a doença é instalada de uma forma mais lenta, né? Então, vamos ter então também uma neutrofilia, porque sempre a primeira resposta é neutrófilos, mas não vamos ter o desvio à esquerda, porque como o processo é lento, dá tempo da medula óssea produzir os neutrófilos e fazer eles maturarem e se transformarem naqueles neutrófilos, entre aspas, adultos. Então, vamos ter um número normal de eosinófilo e uma discreta monocitose. Só para finalizar a aula, eu coloquei aqui alguns termos técnicos, mas que já foi falado na aula passada. Toda vez que eu falar de citose ou filia, significa aumento de alguma coisa. Então, por exemplo, leucocitose, aumento dos leucócitos. Neutrofilia, aumento dos neutrófilos. Se eu falar eosinofilia, aumento dos eosinófilos. E toda vez que eu falar penia, significa diminuição. Então, eosinopenia seria a diminuição dos leucócitos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero que logo em sala de aula.